A ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre os problemas éticos de alterar o genoma humano, tá? E, na verdade, isso aqui vai ser meio como um show de rock. Sempre antes da banda principal, sempre tem uma banda menor que vai dar uma introdução. A expert aqui mesmo é a Maiana. Meu papel aqui é dar uma introdução geral e contar um pouco da história desse dilema e preparar vocês para, depois que a Maiana falar e depois que eu falar, a gente começar a discutir se é razoável a humanidade embarcar nessa ideia de mudar o genoma das pessoas. Tá certo? O que é mudar o genoma das pessoas? Mudar o genoma das pessoas é o seguinte, é qualquer coisa. Mudar um genoma tem um monte de jeito de fazer. E é qualquer coisa que você faça no genoma de qualquer ser vivo e que depois passe para as outras gerações. Tem uma outra definição que você fala, olha, qualquer coisa que eu mude no genoma só para mim também é mudar o genoma. Mas aí não é um problema tão sério. Porque se um cara modificar meu genoma e der uma besteira e meu braço cair, por exemplo, o problema é meu filho não vai nascer sem braço. Mas se eu mexer no genoma de um ser vivo e der uma besteira e ela for transmitida, aí tem problema, né? Então, tem coisas interessantes sobre isso. Uma das coisas interessantes, por exemplo, é um artigo que eu escrevi um tempo atrás, que conta de um gene humano que você coloca num macaco e o macaco fica mais inteligente. Aí a questão ética é imediata. Seria bom ter um macaco bem inteligente para limpar seu banheiro toda semana? Como é que a gente ia lidar com esse macaco mais inteligente? A gente ia escravizar eles? Você ia comprar esses macacos inteligentes? E se a gente conseguisse colocar um gene nesse macaco que, por exemplo, ele aprendesse a falar? Ele é um pouco mais inteligente, fala. Você pode criar eles em grandes fazendas. Então, as limitações da imaginação são infinitas. E eu posso também fazer o oposto. Eu posso pegar uma parte das pessoas e tirar uma parte dos genes da inteligência. E criar eles separados também, como operários ou semi-escravos. Essas são as fantasias. Essas são as fantasias das pessoas. Tá certo? E tem o beabá mais clássico, que é você curar doenças, etc., que a Maiana vai contar bastante. Mas o meu papel aqui é o que eu escolhi para contar para vocês. Na verdade, o que eu quero é desmistificar esse exagero que eu mesmo fiz aqui. E contar para vocês a história do homem com as outras espécies vivas e como o homem altera o genoma das outras espécies. Tá certo? E se você pensar que alterar o genoma é qualquer coisa que passe de uma geração para outra, quando vocês acham que o homem começou a alterar o genoma de outros seres vivos? Nós não vamos fazer um debate aqui, então eu mesmo respondo, fica mais fácil, né? Começou, na verdade, há 20 mil anos atrás, quando o homem começou a domesticar animais e plantas. Tá certo? Até essa época, 15, 20 mil anos atrás, a gente era coletores e caçadores. A gente era bandos, não tinha cidade, não tinha nada, você andava por aí, pegava uma fruta, matava um bicho, e era isso que era a vida dos nossos ancestrais. Provavelmente nos últimos 200, 300 mil anos foi assim. Aí, mais ou menos 15, 20 mil anos atrás, nós começamos a domesticar. O que é domesticar um ser vivo? No caso das plantas, domesticar é o seguinte: eu começo a ver que tal planta ali é muito boa de comer.
Daí eu pego as sementes dela, tiro e planto. Daí ela cresce. Daí eu consigo começar a manipular ela. Aí eu vejo aquelas plantas que ficaram com mais sementes, por exemplo, um milho maior, eu pego esse e planto esse milho maior. Ele fica um pouco maior. E sem saber nenhuma genética, a gente fez isso com os vegetais, mais ou menos há 15 mil anos atrás. A gente alterou o genoma deles. Não no sentido que a gente chegou lá e mexeu no DNA, mas no sentido de que a gente interferiu diretamente na natureza e alterou o genoma. E a gente fez isso com os animais também. E a gente faz isso talvez com 15, 20 mil anos com cachorro, e a gente tem o que seleciona cachorro peludo, cachorro grande, cachorro pequeno, cachorro bravo, cachorro manso, cachorro preto, cachorro branco. Isso é uma intervenção humana no genoma. Tá certo? Quando surgiu a genética, e logo antes de surgir a genética, as pessoas já perceberam que se eu cruzava 2 brancos, ia nascer mais branco. Daí eu queria um cinza, eu cruzava um branco com o preto, e aí você vai mexendo. E a gente criou aberrações. Por exemplo, uma vaca de leite holandesa, dessas que você vê por aí, ela produz tanto leite que se você não ordenar ela e largar ela com o bezerro, morre ela e o bezerro. Porque ela produz tanto leite que o bezerro morre de diarreia, ela vai ter uma infecção no útero e vai morrer. A gente alterou a vaca de uma maneira tal que ela é útil para a gente, mas é inútil para a vaca. Tá certo? Então nós alteramos isso. Então esse é um exemplo que a gente altera. Depois a gente começou a cruzar cavalos de corrida, cachorro, vegetal, soja, laranja, tudo que a gente consome teve modificação genética. Nessa maneira simples, que eu não estou entrando e mexendo no DNA. Naquela época você nem sabia que tinha DNA. Aí veio uma segunda etapa, que é a segunda que a gente começou a entender genética e começou a cruzar. Aí a gente fez híbridos. E a gente pega um pé de limão, implanta um de laranja em cima, e a raiz é do limão, o pé de cima é de laranja. Aí a gente cruza zebu com não sei o quê. A gente faz burro cruzando o cavalo com jumento. Tá certo? Tudo isso, caso do burro, não é porque ele não vai passar para as outras gerações. Mas tudo isso é você manipular o genoma. Então, manipular o genoma é uma coisa de 20 mil anos. Aí, na Segunda Guerra Mundial, surgiu a energia atômica. E surgiram as radiações. Daí teve um outro boom. Eu pegava aqueles bichos meio estranhos, dava uma dose de raio-x, causava um monte de mutação. Aí eu plantava, por exemplo, aqueles milhos mutados. A grande maioria nascia todo ferrado, todo torto, desmilinguido, mas de repente aparecia um melhor. Aí eu pegava aquele melhor, expandia, tinha uma nova variedade de milho. Aí eu pegava, bombardeava de novo. E aí, nessa época, já tinham descoberto o DNA, botavam na beira, já tinham descoberto o DNA, estava na beira de descobrir a estrutura do DNA e tal. E você começou a mexer direto no DNA sem saber o que você estava fazendo. Tá certo? E isso foi, talvez, da metade do século XX à década de 70, 80. Na década de 80, a gente começou a identificar genes específicos dentro do DNA desses bichos. Então, por exemplo, e aí você conseguia pegar só um gene, você fala assim, não, eu quero uma planta resistente a essa doença. Eu podia pegar um monte, por exemplo, eu quero selecionar aqui nessa população pessoas resistentes a uma doença qualquer. Pô, eu jogo o vírus aqui, espero todo mundo morrer. Se sobreviver um, eu falo, esse aqui sobreviveu. Se eu tiver sorte, sobreviveu um macho e uma fêmea, eu cruzo, pronto, já criei uma população, teoricamente, depois de fazer vários cruzamentos, resistentes àquilo. Na hora que você começou a identificar os genes propriamente ditos, aí começa a ter uma outra possibilidade. Eu pego o pedaço de DNA de um ser vivo e coloco no outro, que é uma modificação mais precisa até, tá certo? E eu consigo tirar de um bicho e colocar no outro. Por exemplo, todo o milho que a gente come, todo o algodão que a gente planta,
e toda a soja que tem no Brasil e no mundo são hoje geneticamente modificados. Um dos exemplos é você pegar o gene de uma toxina que mata insetos e que não faz mal para seres humanos, que é o Bt, e coloco dentro do milho. Aí aquele milho fica tóxico para inseto e não é tóxico para a gente. Aí eu não preciso pôr herbicida, eu não preciso pôr inseticida, por exemplo. Tudo isso criou uma grande polêmica, porque, de repente, se chamaram organismos geneticamente modificados, GMOs, né? Mas ninguém pensa que uma vaca que produz uma quantidade absurda de leite, foi modificada por nós sem autorização dela, também foi geneticamente modificada. Mas essa tecnologia é mais precisa. E aí, nos últimos anos, aí isso criou uma série Na verdade, tem um amigo meu que fala que isso criou uma resistência nas pessoas, porque se eu pego uma coisa de uma espécie, por exemplo, de uma vaca, e coloco num ser humano, tem um problema moral e religioso que é o seguinte, é como se eu estivesse fazendo sexo com uma vaca, entendeu? Porque eu estou transmitindo um gene humano para a vaca ou um gene de uma vaca. Mas, na verdade, é isso mesmo que você está fazendo. Você está pegando um gene só, de uma espécie, colocando na outra. E isso criou uma resistência enorme. Aí nós chegamos na última etapa, que nós chegamos nos últimos 10 anos, mais ou menos, que é uma tecnologia que talvez a Maiana vai explicar para vocês, mas eu não vou, porque eu lembra, eu sou a banda inicial aqui. Aqui, que é a tecnologia de eu pegar um embrião e editar o DNA como se eu editasse com um corretor de texto do Word. Lembra que o DNA são 4 tipos de base, A, T, C, G, aquela sequência enorme. Imagina que eu chegue lá e falo assim, deixa eu deletar esses 3. Eu bato no tecladinho, tiro 3, deixa eu botar mais 4 aqui, que é essa tecnologia CRISPR. Basicamente é isso, você consegue mexer sem pôr algo de fora, sem tirar, e você consegue editar. Como a gente sequenciou o genoma humano todo, eu tenho a sequência do genoma humano todo. Como eu tenho a sequência do genoma humano todo, eu já estou começando a saber quais genes fazem o quê. Isso levou anos para fazer, mas agora a gente tem uma lista razoável. Em ratos, em camundongos, a gente fala assim, puxa, para que será que serve esse gene aqui? Eu pego o CRISPR, vou lá, tiro o gene. Puxa, olha que interessante, nasceu sem perninha. Então esse gene tem alguma coisa a ver com a perninha, entendeu? Aí fala, pô, e se eu puser 2 cópias desse gene, o que será que acontece? Vou lá, edito com o CRISPR, não tem isso, mas vamos supor que tivesse, nasce com 5 perninhas. Pô, olha que bacana, um rato com 5 pernas. Ou seja, do jeito que se edita um texto, você pode editar o genoma de uma pessoa. O que o chinês fez? O chinês foi lá, pegou o óvulo de uma mulher, se eu não me engano, exatamente o que ele fez, e já se sabe que tem um receptor na superfície das nossas células que permite que o HIV, que é o vírus da AIDS, entre e cause o problema. E já se sabe que existem algumas pessoas no mundo, teve um paciente alemão que esteve circulando para o Brasil umas 2 semanas atrás, ou a semana passada, que ele tem uma mutação e ele é resistente ao vírus da AIDS. Resistente. Pode fazer o que ele quiser que ele não pega. Aí o cara falou, pô, qual é essa mutação? Descobriram lá a sequência mutação. Aí foi no óvulo da menina, das gêmeas, e mexeu lá. Trocou. Fez ela ficar igual ao sujeito. Aí fez uma fecundação in vitro, implantou no útero de uma mulher, que é um troço que hoje em dia, quem não sabe, é rotina, tá certo? E nasceram 2 menininhas, sequenciaram o genoma, realmente elas tinham a mutação. Tá certo? Agora precisa deixar elas crescer, pôr ela para casar com os aidéticos, para ver se elas são realmente, se realmente teve sucesso o experimento. Mas tudo indica que teve, tá certo? Só que tem um problema.
tem um combinado, um acordo entre todos os cientistas do mundo que pôs uma moratória em mexer no genoma humano. Tem uma moratória. Ninguém pode mexer. Tanto assim que ninguém mexe. A gente faz gato e sapato no genoma de camundongo, no genoma de planta, tudo pode. Mas o genoma humano, a gente fala, é diferente. Só que agora a técnica ficou tão sofisticada que nós estamos chegando no... e o chinês que fez as menininhas acabou sendo preso, perdeu o cargo, tal, porque ele fez tudo clandestino, sem autorização, etc. Mas o fato é que tudo indica que o meu tempo foi esgotado. Tudo indica que ele conseguiu fazer o que ele queria. E, portanto, agora nós estamos chegando num momento X que a gente vai precisar decidir. A gente mexe ou não mexe no genoma humano. Aí a Maiana vai mostrar os prós, os contras, e depois nós vamos fazer um quebra-pau aqui do problema ético, se é razoável mexer ou não no genoma humano. Mas nós estamos numa situação, humanidade de saúde, que ela sabe fazer, ela sabe o que ela tem que mexer, e ela consegue prever razoavelmente bem o que vai acontecer. Tá? Mas, como toda tecnologia, as possibilidades são infinitas. Eu posso melhorar um macaco, eu posso piorar um ser humano, eu posso, por exemplo, piorar as mulheres para provar que elas são realmente inferiores. Tudo é possível, entendeu? Então, como a humanidade, ou o contrário, vamos mostrar que os homens são uns cavalos mesmo e aumentar a violência deles. Sei lá, tudo é possível. Então, com uma nova tecnologia, abre um monte de possibilidades. E aí vai caber a nós decidir o que a gente quer fazer com isso. E o exemplo que eu gosto de dar de tecnologia é a eletricidade. A eletricidade foi descoberta, ela é bárbara. Se não tivesse eletricidade, nada disso está acontecendo. Mas é a eletricidade que está na cadeira elétrica. Então não dá para condenar a eletricidade por causa da cadeira elétrica, não dá para falar que tudo que a eletricidade faz é maravilhoso, porque tem a cadeira elétrica. Entenderam? Então agora vamos chamar a banda de rock principal, Maiana Zatz.